Ó, um dos problemas que o Lula mais vai ter que enfrentar e lidar é com a dificuldade na desbolsonarização, ou vamos usar um nome melhor, a desnazificação de algumas empresas e alguns órgãos, empresas estatais e órgãos governamentais. Por quê? Porque quando o fascismo chega no poder, a primeira coisa que eles fazem é aparelhar absolutamente tudo. E o Bolsonaro, quando ele chegou no poder em 2019, ele tinha uma coisa que o Lula jamais teve, nem nos seus 2 primeiros governos, nem agora, e que a Dilma jamais teve, que era o seguinte: conivência total, ampla e irrestrita de toda a velha imprensa. Então o Bolsonaro podia aparelhar absolutamente tudo, e a Globo aplaudia, o Estadão fingia que não via, a Folha, ó, e o UOL também. Ninguém, e aí eu falo, os outros veículos de imprensa também, só tem alguns aqui, mas os outros também. E aí, eu lembro quando o Lula era presidente, quando a Dilma era presidenta, se a Dilma fazia uma mudança em alguma estatal, já chegava a mídia falando e puxando o passado da pessoa e falando é isso, deve ser corrupção. E qualquer coisa que a Dilma fazia, eles ligavam para falar que tinha alguma corrupção no meio. Então era muito difícil fazer até mudanças. Pois bem, o que acontece é o seguinte: agora, o Lula assumiu e há uma ansiedade muito grande, principalmente de trabalhadores desses órgãos estatais, para que a desnazificação seja feita o mais rápido possível. Porém, alguns ministérios que estão aí sob comando do Centrão, que foram dados ao Centrão, eles comportam estatais, e essas estatais, em vez de fazer a desbolsonarização, estão fazendo às vezes até caminho inverso, que é mais bolsonarização do que já tinha antes. Olha, em fevereiro, aí faz menos de 2 semanas, teve uma mega manifestação na Nuclep. Você talvez não conheça essa empresa, é a Nuclebras. É uma empresa que faz equipamentos nucleares pesados. Inclusive, o primeiro submarino nuclear do Brasil está sendo feito por essa empresa. Começou agora, finalmente fizeram todo o casco do submarino, montaram já o casco. É um mega projeto de décadas aí do Brasil, exatamente para o Brasil ter aí soberania em mais uma área. Essa empresa fica sob a tutela do Ministério de Minas e Energia. E olha só, o presidente da empresa é um contra-almirante da Marinha. Quando eu falo que é militar, você já consegue entender o tamanho do problema, né? É um contra-almirante da Marinha chamado Carlos Seixas. O senhor Carlos Seixas aparelhou toda a diretoria da imprensa colocando bolsominions. A maioria deles militares, tá? Muitos deles têm capacidade técnica para o cargo em questão. E o que acontece? Todo mundo que protesta contra os bolsominions acaba exonerado. Foram mais de 100 demissões já nessa empresa nos últimos 4 anos. Algumas, inclusive em 2023. A maioria desses demitidos consegue entrar na justiça e por ordem judicial... Veja, eu estou falando de funcionários concursados, viu? Não é gente que é cargo de indicação que você demite um e contrata outro quando quer. Não. Funcionários concursados. Servidores concursados sendo demitidos ilegalmente. A maioria deles entram na justiça e conseguem, depois de pouco tempo, voltar ao trabalho, ter o salário, voltar a ganhar salário e tudo mais. Porém, a perseguição continua. Chegou no nível em que a diretoria da empresa chegou a uma articulação com o Tribunal de Contas da União para diminuir em 70% o salário dos funcionários terceirizados. Começaram a fazer o quê? A tentar demitir gente que é servidor público e contratar no lugar terceirizado. Aí os terceirizados ganhavam um salário mais ou menos equivalente. Aí depois, do nada, em 2022, falaram, vamos diminuir em 70% o salário de todo mundo? Vamos. Pronto, é isso. Por quê? Porque são petistas, tem que ganhar pouco. É isso. O ministro de Minas e Energia, até agora, ele tá igual aquele emoji dos macaquinhos do WhatsApp. Assim, ó. Não vi, não ouvi, não vou me pronunciar. É assim que tá o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. O Alexandre Silveira, não só eu, a Gleisi também, já numa entrevista ao Metrópole, já falei dele aqui, porque ele, para o conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prat, senador lá do Rio Grande do Norte, ele é o presidente indicado, ele é o presidente da Petrobras. Ele indicou novos conselheiros para a Petrobras que devem assumir em abril, para mudar a política de preços criminosa que a Petrobras começou a fazer no governo Temer, que foi ampliada no governo Bolsonaro. Ok, entre os conselheiros estava lá o Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp, que é filho do Zé Alencar, que era o vice do Lula nos primeiros governos dele, e o Eduardo Moreira, todo mundo deve conhecer. Pois bem, o ministro de Minas e Energia simplesmente chegou e falou, não, tira esses nomes aí, quem indica sou eu é quem faço a indicação,
e colocou gente do centrão. Alguns são bolsominion, mas quando eu digo bolsominion, eu tô falando o cara que cravou 17, cravou 22, que fez campanha e falou, pô, peraí, esses caras aí foi tido como uma traição. A Glaze falou, ó, estelionato eleitoral, não. A Glaze falou isso numa entrevista, ele foi para cima do ministro, falou um monte na entrevista publicamente. O ministro ficou quieto por uns dias e depois ele deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, eu estou entrosado com o Lula. Só tem uma pessoa no Brasil mais entrosada com o Lula do que eu, é a Janja. Fora a Janja, eu sou a pessoa mais entrosada do Brasil com o Lula, diz o ministro Alexandre Silveira. Lembrando, o Alexandre Silveira, ele é um quadro ministro do PSD, que é o partido do Kassab, que é um partido de direita, viu? E entre os senadores desse partido, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, acredito que o primeiro não, mas não foi o primeiro, foi o segundo. Lá no governo Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro pagava bolsolão, pagava propina para todo mundo, ele já lulou, já estava fazendo L, já estava com o Lula, já estava contra o Bolsonaro. Claro que ele ia assim, não ia com tudo, mas já estava do lado certo desde muito antes da eleição de 2022. Não foi como esses aí do Centrão que, o Lula vai ganhar, então agora eu vou lular. Ou, o Lula ganhou, agora eu vou lular, como tantos fizeram aí depois da eleição, fizeram L só depois que o Lula ganhou, né? É fácil, né? Depois de ganhar é fácil fazer o L, né, político? Esse não, ele foi um dos primeiros. Então ele tem aí algum crédito. O Lula não falou nada, mas sabemos, eu sei, que teve uma articulação aí nos bastidores, que é o seguinte, os conselheiros que o Alexandre Silveira indicou provavelmente sejam mantidos. Porém, se um deles der um voto negativo, o Alexandre Silveira é quem vai pagar. Porque a próxima reunião, a Assembleia da Petrobras, é em abril. Depois dessa, vai demorar 3 meses para o Lula ter outra chance de fazer a mudança na política de preços. Então vai custar 3 meses de cacife político para o Lula se o Alexandre Silveira traí-lo. O Lula é um articulador, o Lula, vamos lembrar, o cara foi presidente 8 anos. Não estamos falando aqui de um político que chegou lá agora e qualquer um engana o Lula. Não. O cara que foi presidente por 8 anos passou, o Lula sofreu inúmeras traições nos 8 anos em que ele foi presidente. Ele conseguiu driblar absolutamente todas. Para o Lula conseguir evitar um golpe, no caso do mensalão, eu vou falar, foi habilidade política das maiores. Que ali era uma ação midiática contra ele, como jamais se tinha visto até então no Brasil. Em toda a história do Brasil não se tinha visto uma ação midiática, todos os veículos de mídia indo para cima, transformando um negócio que não tinha nem dinheiro público envolvido no maior escândalo de corrupção da história. Era isso. E os partidos do Centrão, não tinha esse nome ainda, todos eles traindo Lula em bloco, parecia efeito dominó. Você faz assim com uma pedrinha, vão caindo todas. É isso que estava acontecendo em 2005 e até meados de 2006 no governo Lula. O Centrão traindo, uma loucura. Ele conseguiu driblar aquilo, se reelegeu em 2006 e saiu em 2010 com 87% de aprovação e completamente pacificado ali, já sem traições, sem nada. Então o Lula sabe lidar com isso. O ministro garantiu, os meus indicados aí, que não são nomes que eu confio, Thiago, se fosse falar, Thiago, confia nos nomes aí do ministro? Não. Eles, segundo o ministro, eles vão votar para acabar com a política de paridade de preços, de preços internacionais. Já na Nuclep, o que acontece é o seguinte, o ministro está mantendo um bolsonarista. Eu vou te mostrar aqui a foto do bolsonarista. Primeiro, eu vou te mostrar aqui o protesto que teve contra ele. Tá aqui, esse protesto aqui foi faz menos de 2 semanas. Tá aqui, todos os trabalhadores da empresa, todos eles aqui, Eu vou mudar aqui o brilho para você conseguir ver. Tá aqui, escrito, tá fora Seixas, né, que é o presidente da empresa, os trabalhadores aqui. Tá, vamos lembrar, uma empresa que produz peças, maquinário pesado para nuclear, Nuclebras, equipamentos pesados. Nuclep, núcleo de Nuclebras, E de equipamentos e P de pesados. Nuclep, o nome da empresa estatal, uma das mais importantes do Brasil, apesar de muita gente nem conhecer, né? Você vê, tem tanta empresa estatal no Brasil que a gente nem conhece e que são extremamente importantes para a soberania nacional. O Brasil ter um submarino nuclear, o Brasil ter acesso à tecnologia nuclear é extremamente importante. Vamos lembrar que quando o Departamento de Estado dos Estados Unidos treinou os procuradores da Lava Jato e o Sérgio Moro para darem o golpe de Estado de 2016 e colocarem o Lula na prisão, vamos lembrar, a primeira coisa que eles treinaram os procuradores era para ir atrás do almirante Otton, que é quem estava fazendo com que o Brasil tivesse soberania nuclear.
que ele era o pai do programa nuclear do Brasil, não só de submarinos com propulsão nuclear, mas também de navios e tudo mais. Aí a Lava Jato foi lá, o prendeu sem provas, ele até tentou suicídio, o almirante Otton, ficou preso, aí o Moro prendeu, foi uma perseguição danada exatamente para que o Brasil não tivesse, acabou com todo o projeto de tecnologia nuclear do Brasil, de submarinos e tudo mais, porque os Estados Unidos não queriam. Pô, vai chegar o Brasil, sexta maior economia do mundo, com tecnologia militar nuclear, peraí, não. Vamos minar isso aqui. A sexta maior economia do mundo agora é a 14ª maior economia do mundo, quer dizer, você tem um país com quinto maior número de habitantes, quinto maior território, mas em economia deveria ser a quinta, pelo menos. Não, 14ª, com 120 milhões de pessoas passando fome sem a tecnologia nuclear que tinha. Quer dizer, foi parado o programa todo. Aí, parte disso, teve o golpe e tudo mais, era indicar gente que não está a favor do desenvolvimento do Brasil. Aí eu vou te mostrar aqui foto do senhor. Aqui, presidente da Nuclep, uma foto. Vê a roupa dele e a roupa do Bolsonaro, viu? Só para você ver que a próxima foto que eu vou te mostrar aqui é em outro evento. Aí aqui de novo ele com o Bolsonaro em outra data. E aqui tem mais ele com o Bolsonaro. Ele se encontrou com o Bolsonaro, não uma nem duas, ele se encontrou com o Bolsonaro várias vezes. Aí outros membros também da Nuclep também se encontraram com o Bolsonaro. Aqui, ó, agora com gravata vermelha. Ah, não, aqui não é ele, aqui é outro diretor da Nuclep, mas esse eu não sei o nome. Aí está, tem várias fotos de encontro dele com o Bolsonaro contra o almirante da Marinha. Oh, peraí, como é que mantém esse cara? Já são 2 meses de governo. 2 meses. Eu vou dar o voto de confiança para o ministro Alexandre Silveira só pelo fato de que ele fez o L aí muito antes dos outros do Centrão. Então, Alexandre Silveira, explica aí por que tá mantendo não só o bolsonarista presidente, toda a diretoria. Os trabalhadores foram perseguidos por 4 anos, muitos foram demitidos, quem se levanta a voz contra ele é exonerado, servidor público exonerado, fora a perseguição, as condições de trabalho piorando cada dia que passa, as diminuições de salário, as tentativas de diminuição, fora os que tiveram salários efetivamente diminuídos, tem outros que não tiveram salário diminuído, mas houve a tentativa. E aí mantém o cara e a diretoria toda numa empresa que é extremamente importante para a soberania nacional, aí fica estranho, né? Numa semana você indica um monte de bolsominion para Petrobras. Você fica assim, ah tá, mas eu tô entrosado com o Lula. Pô, um entrosamento desse, viu? Meu amigo. Aí na outra vem a denúncia dos trabalhadores. Ou que veio de trabalhador da Nuclep mandar mensagem para mim nas redes sociais nos últimos dias, é um negócio que não tá escrito, viu? É muito trabalhador falando, ó, tá ruim aqui. Tá ruim a coisa. Já temos lá o ministro Juscelino Filho, todo enrolado. O cara se enrolou em um monte de coisa. O cara é do Centrão, aí se tirar ele, entra outro do mesmo partido que talvez seja pior que ele. Aí fica naquela, vai tirar o cara e colocar um pior? Pois bem, aí já tem o ministro da comunicação todo enrolado. Aí tem um outro aí, Centrão também. E ó, a gente chama de Centrão, mas é um partido de direita. Também você vê que as decisões dele não são as mais de esquerda aí possíveis, aliado com o Bolsonaro. Então, a gente tem que continuar cobrando. O Lula falou, cobrem o governo. Eu jamais vou questionar aqui as boas intenções do Lula. Jamais. Muito menos a capacidade de articulação do Lula. O Lula sabe muito bem o que faz. Às vezes eu não sei, você não sabe, porque o Lula ele não fala publicamente. Muita gente está acostumada nos últimos 4 anos, a gente tinha um presidente burro, que ele falava tudo em público. Ele não fazia articulação. Quando o Bolsonaro, ele falava em público, peitava todo mundo em público, aí quando dava ruim para ele, o que o Bolsonaro fazia? Ele liberava bilhões pro Centrão. Por isso que ele criou o orçamento secreto. Por isso que ele criou o Bolsolão, que era o quê? O próprio Bolsonaro confessou num debate, era uma maneira de pagar propina para parlamentares em troca de votos. Por quê? Porque ele não sabia articular. O Lula sabe articular. Então, confiamos aí um pouquinho no Lula, eu confio aí no Lula, mas tem que cobrar o ministro, porque isso não pode se manter. Uma coisa é você deixar lá o ministro coloca um ou outro da confiança dele, ou muitos da confiança dele. O problema é colocar bolsominion. Você pode colocar gente da sua confiança, e nesse caso o ministro nem colocou da confiança, porque ele manteve quem estava. Se ele mudasse, é uma coisa, mas ele manteve quem estava. Ele colocar gente da confiança dele, que é do Centrão, tudo mais, é do jogo político aí, não temos maioria no Congresso. Essa desgraça aí. Quem reclama, é o seguinte, 2026 faz campanha para eleger a maioria no Congresso, aí não precisa mais desse pessoal. Mas é o seguinte, hoje precisamos do Centrão aí para governar, senão leva um golpe, senão o Lula não faz as mudanças, e a gente sabe a desgraça que acontece quando quem não tem maioria peita o Centrão.
Mas, no caso que tem, ó, quer colocar gente de confiança? Ótimo, que não seja bolsominion. Que tem um nível de aceitação. Gente de esquerda? Ótimo, excelente. Gente de centro-esquerda? Ótimo, tá ótimo, a conjuntura atual. Gente de centro? Aceitamos. De direita? Ok, só que bolsominion é fascista. Fascista não. Fascista não dá. Mas esse é bolsominion moderado. Não existe quem apertou 22 na atual conjuntura que seja moderado. Não existe. Tem ali meia dúzia alguns milhões aí de pessoas mais pobres evangélicas que foram aí, sofreram assédio eleitoral, mas tem. Mas eu tô falando, quem tá lá em Brasília, quem tá em cargos de alto escalão do governo e ainda são bolsominions, esses não são moderados. Esses sabem o que o Bolsonaro fez, esses têm informação da desgraça que foi o governo Bolsonaro, da tentativa de ditadura que ele tentou impor no Brasil, da tentativa de golpe dele lá no dia 8 de janeiro, e esses não podem ser mantidos. Essa é a verdade. Então, fica aí a cobrança para o ministro. Mas saiba, viu? Isso chega no Lula, ele articula tudo em bastidores. Ele não precisa da declaração, não. É só ver lá o ministro da comunicação gravou um vídeo todo pianinho, falando, gente, estão falando das minhas diárias, mas eu devolvi as diárias no dia, todo pianinho, completamente enquadrado. Que é assim que tem que ficar ministro do Centrão. Enquadrado. Não pode dar muita liberdade pro Centrão, não, que é coisa ruim se dar liberdade pro Centrão. No caso do Alexandre Silveira, eu vou falar dos políticos do PSD, ele é o mais à esquerda. Talvez seja o mais à esquerda, por isso que tem um voto de confiança. Um voto de confiança vai ter, e o voto de confiança para Alexandre Silveira vai até abril no Conselho da Petrobras, que aí vai ou racha. Vamos ver aí, abril. Só vou dar o voto de confiança porque o Paulo Pimenta, que é um ministro que também tem contato com o Lula, falou, tá tudo aqui ajeitado, ou seja, a tentativa lá de golpe no Conselho da Petrobras foi abortada, ou seja, não conseguiram dar o golpe, tá tudo ajeitado lá, a Petrobras deve, em abril, mudar a política de preços. A ver aí, peço sua inscrição no canal, falou.